Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Mais um encontro, né, na nossa ortodontia na quarentena. Nosso penúltimo encontro. Está começando agora. Bom, pessoal, hoje nosso assunto é um assunto bem interessante também. É um assunto bem abrangente, que eu sempre tive essa visão muito funcional, né, muito além de dentes. E poder propagar de certa forma isso é muito interessante. A gente vai falar hoje sobre o papel do cirurgião dentista na medicina do sono com a doutora Isabela Pacheco. Já tá aí, né, Isa? Já te chamo já. Bom, deixa eu contar um pouquinho sobre a doutora Isabela, né? Ela é pós-graduada em ortodontia, ela é certificada pelo Instituto do Sono, ela tem trabalhado bastante nesses últimos anos nesse sentido, né? Se dedicada à odontologia do sono. E ela é ortodontista, né? Ela trabalha com orto. E eu sempre pensei em uma forma de propagar ou de trazer uma voz maior para ela nesse sentido, nesse trabalho tão bonito e tão rico e tão diferente, né? Interdisciplinar. Perdi meu Instagram, né, que eu tinha bastante público, infelizmente, mas enfim, estamos aí e de certa forma a gente vai continuar divulgando e publicando ortodontia de qualidade aí. E mesmo assim, é um prazer, mesmo que não temos mais aquele Instagram, né? Não sei se ainda volto, não sei. Mas esse é outro assunto. Poder conversar com vocês assim ao vivo, online. A Isa, deixa eu contar como a gente se conheceu, né, também. A gente fez faculdade juntas. Então, desde a metodista, a gente na mesma turma, nós nos formamos. E, assim como a Isa, né, a gente acabou sendo mais próximas depois da faculdade. Olha que interessante, né, como a vida é engraçada. Depois da faculdade que a gente começou a ser mais próximas. E quem uniu a gente foi a ortodontia, né? Então, a primeira vez que eu a vi depois da faculdade foi num evento da Invisalign, em 2000 e alguma coisa, e desde então a gente conversa, a gente troca muita informação, porque a gente usa alguns sistemas parecidos, como o Invisalign, como o Damon. Sempre que dá, ela me prestigia algum curso, algum evento, a gente sempre conversa, né, Isa? É muito legal a nossa relação. Então eu quero conversar com ela hoje, apresentá-la para vocês e também para a gente esmiuçar um pouco essa questão do conhecimento, da expertise dela que ela tem nessa questão da medicina do sono, tá? Vamos lá, Isa. Vou te chamar. Ei! Olá! Oi, Isa! Estão me Boa ouvindo? tarde. Tô ouvindo bem. Maravilha, muito bom. Bem-vinda à nossa Obrigada, Thali. live. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu super apoio essa sua iniciativa aí de chamar os colegas para a gente falar um pouquinho de ortodontia nesse tempo, né? Porque com tanta notícia ruim por aí, com tanta gente deixando a gente aflito, né? Pelo Pois menos é. algumas horas aí que a gente vai conseguir se sentir um pouquinho mais próximo da nossa rotina, falar do que a gente gosta de fazer, e aí o tempo passa mais gostoso aí com Pois vocês é. todos participando. Esse é o objetivo. É isso aí, parabéns, viu? Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Tem muita gente aqui, ó, da nossa época, da faculdade. Eu tô vendo aqui os Tem, o pessoal tá em amigos. peso aí, bacana. O pessoal do sono tá aqui também, ó. Já vi a Ai, Solange, que maravilha. joia. É, muito bom, muito bom. Nossa, ansiosa pra gente conversar hoje, Isa. É, eu adoro falar de sono. Me segura que eu falo mais que a boca, porque é um assunto que eu acho super interessante. E acho que aí o pessoal tem que ter um conhecimento maior dele, que é um assunto muito pouco falado, né? Muito pouco Muito bom. E divulgado. acaba que vai ligar um pouco com a gente conversou ontem, né? Que a Fernanda falou mais especificamente em relação ao ortodontista com as Sim, vias aéreas e você vai abranger mais o cirurgião dentista na medicina do sono, né? exatamente. Depois eu vou falar um Eu vou... pouquinho do ortodontista propriamente dito. Lá no Legal. final a gente deixa para eles. Tá Beleza? joia. Então vamos começar você respondendo pra gente o que é o Vamos sono e começar. qual a importância de dormirmos com qualidade. Conta pra gente. Maravilha. Sem falar um pouquinho do que é sono, a gente não vai conseguir entender por que é tão importante tratar do sono, né? Então, o sono é uma atividade que se a gente repete todas as noites e ele serve para restaurar e conservar a nossa energia. Ele consolida a nossa memória, ele produz vários hormônios que vão fazer com que a gente tenha durante o dia
as repercussões que o nosso organismo precisa. O que é um sono normal? Um sono normal, ele tem várias fases. Então a gente começa a dormir, aí a gente aprofunda um pouco o sono, aí a gente aprofunda mais um pouco, aí a gente tem um sono que a gente sonha, um sono que a gente... E assim vai a arquitetura do sono durante a noite. Existem uns percentuais que a gente tem que ter. Cada fase do sono tem que ter um período para que cada hormônio seja produzido, para que a função daquela fase consiga ser feita. Então, muitas vezes, não importa a quantidade de tempo que você dorme, importa a qualidade do sono que você tem. Muita gente pergunta, quanto tempo eu tenho que dormir? O tempo de sono varia conforme a idade. Um recém-nascido aí tem a média de 14 a 17 horas de sono por dia. Um adulto, a média de 7 a 9 horas, 8 horas. Isso não quer dizer que é uma regra. As pessoas, algumas têm necessidade de dormir mais, que a gente chama dos grandes dormidores, e outras têm necessidade de dormir menos. Elas dormem menos, são os pequenos dormidores e acordam se sentindo bem. O que importa é você dormir a quantidade de sono que você precisa e, mais importante do que isso, conseguir fazer essa arquitetura do sono, conseguir aprofundar o sono em todas as fases para que todas as funções dele sejam produzidas. Muito legal. Quais são as consequências para a saúde de não dormir bem? Quem não dorme bem tem problema na memória e na atenção. Por quê? Porque é lá no sono REM que a gente consegue fixar a memória. Quem não dorme bem tem problemas cardíacos. Tem uma relação muito grande com a apneia do sono e problemas cardíacos. 70% de hipertensão arterial está associada com a apneia obstrutiva do sono. Aliás, a apneia obstrutiva do sono é a doença que tem mais relação com hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca, 50% das insuficiências cardíacas tem a ver com a apneia. Doença coronária, arritmia tem muito a ver também. Então, o importante de dormir bem é a gente manter o nosso organismo saudável durante o dia, sem essas complicações cardiovasculares que o sono traz. Tem um estudo de uma faculdade americana que fala que o risco de você ter pressão alta aumenta em 4 vezes se você tiver apneia do sono. E aumenta também em 3 vezes o risco de você ter diabetes tipo 2. Porque quando a gente dorme, a gente produz os hormônios e com a falta desses hormônios a gente entra naquela síndrome metabólica. E a síndrome metabólica faz com que a gente desenvolva a diabetes tipo 2. Além disso, né? Eu começo a falar de sono, eu me empolgo, hein, pessoal? Me segura. Outros problemas relacionados com o sono é a diminuição da sexualidade, baixa do libido, potência sexual, aumento de peso corporal, pessoal. Tem um estudo que eu gosto muito de falar, que ele é de 2018, que eles separaram 2 grupos. Os 2 grupos tiveram a mesma restrição alimentar e a mesma atividade física. Só que num desses grupos, eles privaram os pacientes de dormirem 90 minutos por dia. Então, eles dormiam 90 minutos ou menos do que eles estavam acostumados. E depois, na hora dos resultados, se observou que esse grupo que ficou privado de sono, ele perdeu menos gordura e mais massa magra do que o grupo que dormiu o suficiente, treinou e fez restrição calórica. Por que isso? Por causa do hormônio GH. O hormônio de crescimento é produzido numa fase do sono e se você priva, você perde massa magra, você não consegue emagrecer. Então o sono é vida. O sono é vida, o sono é tudo. A gente passa 1/3, pensa só, Thalia, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Se a gente não precisasse dormir tanto, ele não seria tão importante, né? É importante, muito legal. Tem até estudos hoje, Thalia, que falam dos vínculos do sono com a doença de Alzheimer, da insônia. A insônia e o Alzheimer, eles atingem a mesma parte do cérebro. Então, pode até ser que tenha aí alguma relação com isso. Já tem, acho que, uns 2 estudos publicados sobre isso. Que legal. E conta pra gente, então, o que é a medicina do sono? Bom, a medicina do sono, ela é uma área de atuação. Ela não é uma especialidade. Ela é uma área de atuação reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Como é que funciona isso? Quem que pode trabalhar com sono? Como é que você se capacita para trabalhar com sono? Existe a Associação Brasileira do Sono, ela foi criada em 1985
E essa Associação Brasileira de Sono, ela certifica os profissionais que estão aptos a trabalhar com sono. Quem são esses profissionais? São médicos, são dentistas, são fisioterapeutas, são os técnicos de polissonografia que fazem o exame lá que a gente usa para diagnosticar, são fonoaudiólogos. Todos esses profissionais, eles têm que ter alguns pré-requisitos para conseguir prestar a prova de certificação. Certo. Esses pré-requisitos são fazer um curso de capacitação que tem que ter um mínimo de não sei quantas horas, que agora eu não lembro de cabeça, mas que foi o que eu fiz lá no Instituto do Sono. Depois você tem que ter casos tratados e acompanhados a longo prazo de sucesso. E aí, se você tiver todos aqueles pré-requisitos, eu não vou saber falar todos agora, você pode prestar essa prova que normalmente é feita nos congressos brasileiros de sono. Eu fiz a minha prova agora em Foz do Iguaçu, o ano passado que teve essa prova de certificação, consegui passar. E aí a gente vê o quanto que é importante mais profissionais, mais dentistas, mais ortodontistas nessa área. Por quê? O Brasil tem acho que 320 mil cirurgiões dentistas reconhecidos pelo Conselho. Só 80 dentistas são aptos a trabalhar na odontologia do sono pela Sociedade Brasileira de Sono. Então é uma área... 80 pessoas. Ah, sim. Dos 320 mil dentistas, apenas 80 dentistas, pouquíssimos. Apenas 80 dentistas têm essa certificação, conseguem trabalhar com o sono como ele deve ser. Por quê? Desculpa, gente, chutei aqui. O ortodontista não pode trabalhar com sono? Pode. O ortodontista, ele pode trabalhar com sono. Só que ele não tem a visão toda do sono que um profissional capacitado no sono tem. Ele não vai conseguir ler uma polissonografia com todos os parâmetros que ela traz. Ele não vai conseguir discutir com o médico do sono qual é o melhor tratamento para esse paciente. Se o paciente vai responder bem àquela terapia que o médico está pensando ou não. Então, nós trabalhamos como equipe multidisciplinar. Eu faço parte do grupo do sono, já vi a ideia aqui também. Eu faço parte do grupo do sono da Faculdade de Medicina aqui do ABC, que tem um ambulatório de sono aqui no Mário Covas. E lá tem um profissional de cada área do sono. Não, vários, né? Mas tem profissionais de todas as áreas do sono. E ali a gente consegue discutir o caso. O médico olha e fala, eu acho que está indicado para o dentista tratar. E o dentista fala, não, eu acho que não vai responder bem ao meu aparelho. Vai para a fono fala, é aqui. E assim a gente chega num consenso de qual vai ser o melhor tratamento para aquele paciente. Mas quando o paciente já chega no hospital, vocês têm essa equipe? Normalmente, os meus pacientes, eles vêm indicados para mim. Eles vêm de cardiologista, eles vêm de otorrino, eles vêm do médico que detectou o problema e aí ele me manda para eu avaliar. Esse paciente está indicado para tratar com cirurgião dentista? Você acha que vai responder bem o tratamento? Aí a gente tem uma série de fatores que mostram que o tratamento vai ter sucesso. Se esse tratamento vai ter sucesso comigo, então a gente trata. Às vezes eu olho e falo, não, esse paciente não vai ter sucesso na mão do dentista. Vamos mandar para fisioterapeuta, para pôr um CPAP, vamos mandar para outra pessoa, porque com o dentista tem esse fator que vai causar insucesso no tratamento dele. Muito interessante essa abordagem multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Muito legal, Isa. A odontologia do sono é um braço, né, da medicina do sono. Todo mundo tem que trabalhar junto para conseguir engrenar isso daí. E com certeza vai virar uma especialidade, né? Logo mais vira Provavelmente. Na área médica eles estão mais engajados, né, a fazer isso daí. E aí, provavelmente, isso vai virar uma especialidade, sim, que é muito importante, né? Tratar o sono aí como ele deve ser tratado. Fala pra gente, em qual distúrbios o dentista capacitado pode atuar? Então, vamos lá. O dentista, ele trabalha nos distúrbios respiratórios do sono, na apneia, no ronco, na síndrome da resistência. O que é isso? Eu tenho um desenho aqui, eu vi que a Grazi fez isso. Grazi, aprendi com você, ela tá aí. Deixa eu ver se... Como é que eu viro isso? Aqui. Deixa eu tentar mostrar um desenho para vocês. Tá aqui meu desenho, ó. Então, aqui eu tenho um paciente deitadinho. Peraí, que tá enganchando o fio aqui. Tem um paciente deitadinho aqui. Queria minha setinha. Cadê minha setinha? Achei minha setinha. Então, ó, vamos lá. Um paciente com a via aérea aberta, dormindo normal. Ele vai dormir, aí o ar vai entrar pelo nariz. Eu perdi minha setinha de novo. Ele vai entrar pelo nariz e aí vai passar aqui por trás, na via aérea, traqueia, e vai chegar lá no pulmão.
Isso é uma via aérea normal, aberta. Durante a noite, aqui a gente tem uma via aérea obstruída. Durante a noite, a gente tem perda de tônus muscular. Tem algumas fases do sono que é característica dela perder a força da musculatura, tem uma atonia muscular. Com isso, essa mandíbula vem para trás e junto vem a língua, vem o palato, vem toda essa região. Então o ar começa a passar e ele não consegue ficar obstruído aqui, não consegue continuar o percurso. A traqueia, ela é flexível, porque ela tem outras funções. A gente precisa engolir, deglutir, então ela é como se fosse um canudinho. Ela é flexível. Deixa eu voltar aqui para mim. Ela é flexível. Então, quando tem apneia, aquela região acontece ou uma interrupção passageira, né, ou uma obstrução total da via aérea, que o ar começa a não conseguir entrar. Nesse momento que o ar não está entrando, o nosso organismo é inteligente, ele sabe que a gente não pode ficar sem respirar, então ele vai lá e acorda a gente para que a gente volte a ter força na musculatura e volte a respirar. Esse acordar não é que a gente acorda e lembra e sai falando, etc. É um micro despertar que a gente chama. Esse micro despertar faz com que você não consiga ter a arquitetura do sono. Você começa a dormir, a hora que você começa a aprofundar o sono, seu organismo vai lá e te desperta. E você vai ter um micro despertar e tem um micro despertar. E é aí que gera o problema da apneia obstrutiva do sono em pacientes que não conseguem dormir porque não conseguem aprofundar o sono e fazer todas aquelas funções que eu falei lá no começo. Legal. Quais são os sinais, os sintomas que você está tendo apneia obstrutiva do sono? A primeira delas e mais clássica é o ronco. Paciente que ronca, todo paciente que ronca tem apneia? Não. Existem os pacientes que têm o ronco primário, que a gente chama. O ronco primário é o paciente que só ronca, né? O barulho do ronco é o barulho dessas paredes aí se batendo, né? Mas 95% dos pacientes que têm apneia apresentam ronco. Então, o ronco é um sinal de alerta que o paciente pode ser um paciente que tem apneia. O ronco não é normal, pessoal. Muita gente fala, ai, eu ronco porque eu tô muito cansado, eu ronco. O ronco não é normal. Ronco é sinal de alerta. Exato. O ronco é o sinal de alerta que pode estar acontecendo alguma síndrome respiratória obstrutiva. Como o paciente com apneia não consegue aprofundar o sono, o que ele apresenta durante o dia? Sonolência excessiva diurna, fadiga, falta de memória e concentração. Ele apresenta uma série de fatores durante o dia que são causadas por esse processo de não conseguir aprofundar o sono. Tali, 1 em cada 3 pacientes tem apneia obstrutiva do sono. Então é uma doença muito. E aí, e a idade? A idade, ela piora com a idade. Ela é mais comum em homens do que em mulheres. Mas as mulheres, quando entram no processo de menopausa, mudam os hormônios e aí elas começam a ter apneia também. Não é só isso os fatores. Tem os fatores esqueletais também. A hora que a gente entrar na parte de ortodontia, eu vou falar um pouquinho. Eu tenho pacientes jovens, eu tenho pacientes de 21, 22 anos que têm apneia grave, não são obesos, mas eles têm uma estrutura crâniofacial que deixa essa via aérea estreita e que não consegue passar o ar. De ordem anatômica. De ordem anatômica, exatamente. Nós, cirurgiões dentistas, atuamos aonde? A gente atua na cavidade bucal. Então tá aí o nosso papel na medicina do sono. Mexer com maxila, mandíbula, a relação entre elas e a relação delas com a base do crânio para conseguir desobstruir essa via aérea e deixar o paciente respirar durante a noite, né? Esse é um dos caminhos, né, que a gente trata, os distúrbios respiratórios. E o outro é os distúrbios de movimento, que é o bruxismo. O que é o bruxismo? É uma atividade rítmica de ranger ou apertar os dentes que acontece durante a noite. O bruxismo, muitos dentistas falam, tem bruxismo, é só pôr uma placa e tá resolvido. Não é bem isso. O bruxismo, ele pode acontecer por duas maneiras. Ou ele pode ser um fator protetor para o nosso organismo, ou ele pode ser um fator de risco para o nosso organismo. O fator de proteção é, por exemplo, o paciente tem um refluxo. Ele tem um refluxo, esse refluxo, na hora que a gente dorme, a gente diminui a salivação, e aí esse refluxo começa a subir esse ácido na boca.
o que o nosso organismo faz? Começa a ranger os dentes para produzir mais saliva e neutralizar esse ácido. Então, nesse caso, o bruxismo está te protegendo. Ele está fazendo isso para te livrar daquela situação. Então, aí o tratamento vai para uma linha. Outros casos não tem nada associado, ele está sendo apenas um fator de risco para o seu organismo, porque você pode quebrar dentes, pode ter perfurações e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, o tratamento também muda dependendo do porquê que está acontecendo, exatamente. Pessoal, pode escrever as perguntinhas aí, tá? Eu desativei os comentários, estava com muita coisa aqui na tela, para a gente conseguir conversar, ela mostrar todas as imagens, mas eu vou abrir já já e a gente vai responder, tá? Em relação ao bruxismo, então, ele pode ter relação, mas nem todo bruxista tem essa deficiência. Exatamente. Existem vários fatores que podem causar o bruxismo. A gente tem que investigar, eu só dei um exemplo aqui, né, do refluxo. Mas a gente tem que investigar por que está tendo esse refluxo. Eu já vou entrar um pouquinho mais, já que você perguntou. A placa, por exemplo, a placa interoclusal, às vezes ela pode piorar um quadro de apneia. A placa interoclusal superior, ela faz com que essa mandíbula roge e que faça uma obstrução da via aérea posterior. Então, às vezes, a gente tem que ver se o paciente é um paciente apneico, ver se ele tem uma tendência a ser apneico, porque simplesmente colocar uma placa nele pode estar piorando o quadro de apneia dele. Conta pra gente, Isa, como que é feito o diagnóstico no paciente nesse quadro? Sim. O diagnóstico, quando ele chega no consultório, tem questionários. Ontem já foi falado aqui de alguns questionários, eles são muito válidos. Os questionários também de quem dorme com ele, quem vive com ele, sempre vai falar se o paciente está roncando, se ele está tendo parada respiratória, né? Isso é um incômodo social que acaba acontecendo. Aí a gente faz um exame físico nesse paciente, para ver a tonsila, para ver a úvula, para ver a língua. A gente usa aquele malampate para ver o quanto que essa língua está deixando tá atrapalhando nesse processo. A gente vê circunferência cervical, tudo isso. O exame padrão, o exame ouro da medicina do sono é a polissonografia. A polissonografia é um exame que você dorme monitorado, com monitoramento de eletromiografia nos músculos, eletroencefalograma. Dá para ver o bruxismo através dela também, dá para ver a quantidade de apneias, dá para ver tudo o que acontece com você durante o sono. Existe esse exame feito em laboratório de sono, e existe o exame que pode ser feito domiciliar também, que é a polissonografia domiciliar. Dependendo do caso, a gente indica qual vai ser o melhor exame para o paciente. É um exame que não é invasivo, né? Ele não é dolorido, nada fura, né? É só um monitoramento mesmo. Além desse exame, existe um outro que chama sonoendoscopia. A sonoendoscopia é um exame já mais aprofundado, né? Quando o paciente já está diagnosticado com a apneia, que ele é feito através da nasofibro para a gente ver aonde que essa via aérea colaba. Se é na região mais retropalatal, mais retrolingual, se é lateral, anterior, para a gente saber como intervir. Se vai adiantar a gente projetar a mandíbula e trazer a língua junto, se não, se o tratamento é cirúrgico e etc. Existe a teleradiografia, nossa teleradiografia ortodôntica, que ele vai detectar muito bem quem vai ser um bom respondedor para o aparelho intraoral. Ele não vai mostrar nada a ver com se está tendo apneia durante a noite, mas ele consegue mostrar o ocioide ali, que é um osso muito importante para a gente conseguir saber se esse aparelho vai responder bem ou não ao tratamento. Nossa, quem que vai delícia! decidir? Você está gostando, Thali? Que bom! Muito bom. Quem que vai decidir se o tratamento odontológico está indicado para esse paciente é o dentista. Muitas vezes o médico do sono te encaminha o paciente falando, solicito a instalação de aparelho intraoral para esse paciente. Só que ele não tem o conhecimento que a gente tem. Ele não vai saber se esse paciente vai ser um bom respondedor de acordo com esses fatores que eu estou te falando, de teleradiografia, de condição dentária, de efeitos colaterais, vou chegar lá mais na frente também. Então, quem vai decidir, esse paciente é um ótimo respondedor, vai ser o cirurgião dentista mesmo, né? Por mais que ele esteja dentro da medicina do sono. Quem que indica esses exames, essa polissono e esse outro que você falou, como chama? A sonoendoscopia. Sonoendoscopia.
prescreve, como Nós que é? podemos fazer o pedido, né? Nós podemos fazer O qualquer dentista. pedido. O dentista pode, o convênio cobre esses exames. Quem tem convênio, né, cobre o pedido pelo dentista. A gente tem uma normativa que deixa a gente pedir esse exame. Mas o ideal, na verdade, é que o médico peça e o médico que acompanhe esse caso. Porque, como eu te falei, a gente não pode tratar o paciente sozinho. Nós somos um braço da medicina do sono. Então, muitas vezes os pacientes já chegam com a polissonografia do médico e aí a gente entra em contato com o médico para discutir as possibilidades, etc. Depois que a gente faz o tratamento, depois que a gente termina de titular os aparelhos e tal, eu costumo pedir uma nova polissonografia para a gente ver se realmente o problema está resolvido ou se não. Se a gente está mascarando, às vezes, o paciente parou de roncar, tá tudo bem. Não, ele não está roncando, mas ele pode estar tendo uma queda de saturação, ele pode estar acontecendo muitas coisas que está prejudicando a saúde dele. Então a gente pede um novo exame com o aparelho em posição para a gente ver se realmente isso tá respondendo de acordo com o que a gente gostaria, né? Eu tenho no consultório até um outro tipo de exame que é um oxímetro, que o paciente dorme com ele e a gente consegue monitorar um pouco da queda de oxigenação dele durante a noite. Ele estava até no congresso no CIOSP já esse ano, esse stand dessa marca de aparelho. Só que assim, é muito importante deixar claro que esse exame ele não serve para o dentista diagnosticar os problemas do sono. Ele ajuda em muito a gente monitorar a evolução, se está tendo melhora, para saber a hora de pedir uma nova polissonografia ou não, né? Ele não serve como diagnóstico, mas ele serve como um auxiliar muito bom para o tratamento. Você já falou um pouquinho, mas vamos entrar nos tratamentos. Quais os tratamentos disponíveis? Vamos falar dos tratamentos. Vamos falar dos tratamentos disponíveis para o dentista. Os tratamentos disponíveis para o dentista são as cirurgias ortognáticas, né? A gente pode, aí como ortodontista também, a gente consegue ter uma boa visão disso, de indicar a cirurgia de biprotusão, e isso a gente consegue aumentar e melhorar mais de 80% o índice de apneia do paciente. É uma cirurgia muito bem vista. Os aparelhos intraorais, o que é um aparelho intraoral? É um aparelho que você vai colocar no arco superior e inferior e ele vai tracionar a mandíbula para frente e segurar ela na posição determinada durante o sono. Dentre aparelhos intraorais tem aqui, a gente vai ficar falando dias se eu for ficar falando características de cada um deles, né? Mas a gente tenta escolher os aparelhos que são mais confortáveis para os pacientes, que eles tenham lateralidade, que às vezes o paciente respirador bucal precisa de uma abertura para ele conseguir respirar. Então a gente tem que escolher dentre os aparelhos qual é o aparelho mais indicado para aquele paciente. Deixa eu tentar por outra imagem, tá? Exatamente a mesma daquela que eu tinha posto. Pode. Olha ela aqui, ó. Isso aqui é exatamente aquela imagem que eu tinha colocado da via aérea obstruída, o ar entrando, porém tá com o aparelho instalado, superior e inferior, e isso faz com que aconteça uma tração da mandíbula para frente. Com isso, junto vem os músculos da língua e o palato não obstrui. Então isso daqui é um paciente com o aparelho instalado e a via aérea desobstruída devido à posição da mandíbula avançada. Oi, Isa, mostra o Oi. antes, e agora eu tirei os comentários, tá mais limpa a tela. Mostra o antes e esse depois, só para eles entenderem de novo. Mostro, deixa eu achar aqui. 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 Deixa eu virar lá de novo. Aqui, ó. Isso aí. Isso aqui é uma via aérea normal, né, sem obstrução. Isso aqui é uma via aérea com obstrução. Então, ar entrando, mandíbula para trás, sem força muscular, tônus muscular da faringe diminuído, vem língua, vem palato, acontece obstrução. E aquela última lá, deixa eu ver se eu acho ela de novo, é o processo... Aqui está ela. Aqui. O processo com o aparelho instalado, avançando a mandíbula e liberando a passagem do ar posterior. Tá, ótimo. Então, o nosso papel no tratamento, na intervenção, seria com esses aparelhos intraorais. Seria um deles, Como tratamento intraoral de cirurgia ortognática. Isso. Ou existe também os retentores linguais, que são os aparelhos que se coloca para puxar a língua, para segurar a língua, né? Eles não são muito confortáveis, a gente usa muito pouco, a gente usa mais para pacientes que têm próteses
totais, superior e inferior, que não conseguem que esse aparelho seja adaptado, aí a gente acaba optando pelos retentores linguais. Então, a gente pode trabalhar com... Você tem imagem aí deles? Putz, eu tenho, mas está no arquivo aqui. Não sei se eu vou conseguir achar em uma hora. Mas se eu não achar, depois eu te mando e aí você posta aí. Mostra. A gente pode trabalhar, então, ou na indicação de cirurgia ortognática e no preparo da cirurgia ortognática. A gente pode trabalhar com o aparelho intraoral de avanço mandibular, ou a gente pode trabalhar com os retentores linguais para casos que não se adaptam ao aparelho intraoral de avanço mandibular. E quem indica para o dentista? Qual médico que indica para você fazer isso? O médico do sono, né, essa especialidade que ele pode ser de primeira linha um pneumologista, um otorrino, um cardio. Eu tenho uma amiga cardiologista que me indica muito também por causa dessa associação da gravidade das doenças cardiovasculares com o dentista. Então, vem de todas as áreas da medicina que tem conhecimento da importância de dormir bem e do uso desse aparelho. O que esse aparelho... Pessoal, deixa eu só falar mais um pouquinho desse aparelho. Porque falta um tratamento ainda. O que esse aparelho vai fazer? Ele está indicado para o ronco primário, para as apneias leves e moderadas e para os pacientes que não se adaptam ao CPAP. O que é o CPAP? O CPAP é um tratamento que não somos nós que fazemos. A gente indica para o fisioterapeuta calibrar o CPAP. O CPAP é um aparelho de pressão de ar. Então, é uma máscara que você dorme com ela. Quando essa via aérea vai colabar, ele vai lá e joga um ar, né, uma pressão como se fosse uma bexiga, para separar essa via aérea. Ele é ótimo. Ele é o tratamento padrão ouro para apneia obstrutiva. Por quê? Ele resolve todos os problemas. Se você tem uma apneia super grave, uma apneia leve, se você tem só ronco, seja lá o que você tenha, esse aparelho vai resolver. Só que hoje, a gente vê no grupo de medicina do sono, que não necessariamente todo paciente, mesmo que seja grave, tenha que ser indicado para o CPAP. Isso é uma coisa engessada que a medicina do sono já está desengessando. Por quê? O CPAP é um aparelho que o paciente ele não tem muita adaptação, ele não gosta de usar, ele vai viajar, ele não quer levar, ele começa a namorar, não vai querer levar o trambolho lá para dormir do lado dele. Então a gente começa a perceber hoje que o CPAP, você coloca ele tem um índice de eficácia muito grande. 89% dos pacientes da apneia já melhora. Porém, a longo prazo, ele não é usado quanto ele deveria. O paciente levanta para ir no banheiro, na volta já não coloca mais. O paciente vai viajar, não leva. O paciente vai dormir, não leva. Então, a gente vê que a longo prazo, ele não é tão efetivo. Por mais que ele seja eficaz, ele não é tão efetivo. Já o aparelho intraoral, ele tem uma eficácia menor no primeiro momento, 65%. Porém, a longo prazo, ele é muito mais efetivo, porque o paciente não larga dele. Onde ele vai, ele dorme a noite inteira. E aí, se a gente for ver estudos, tem um monte de referência aqui, estudos que comparam os resultados de melhora de pressão arterial, de melhora de frequência cardíaca com o CPAP e com o aparelho intraoral, os resultados são os mesmos. Os pacientes têm o mesmo nível de melhora em relação à pressão arterial sistólica, à pressão arterial diastólica e à frequência cardíaca, tanto usando o aparelho intraoral quanto usando o CPAP. Os pacientes, eles relatam melhora das funções cognitivas e do isolamento social, da dor, usando o aparelho intraoral ao invés de usar CPAP. Então, por causa disso, hoje o médico do sono, ele pensa duas vezes antes de simplesmente põe CPAP e está tudo resolvido. Ele pensa, poxa, vamos ver o perfil desse paciente. Vamos ver se esse paciente, mesmo tendo uma apneia grave, vai ser um melhor respondedor com o CPAP. Entendi, muito bom. Nossa, a gente está aprendendo muito com você, muito gostoso. Que bom, que bom. Conta pra gente, Isa, nas crianças, qual que é o tratamento em crianças? As crianças mudam um pouquinho o tratamento, porque elas estão em crescimento, né? Existe um arquivo que são as diretrizes feitas pela Associação Brasileira do Sono, das recomendações e do diagnóstico do tratamento da criança na síndrome da apneia obstrutiva do sono. Se vocês quiserem, depois eu envio, passo e-mail que eu envio por PDF essas diretrizes. Qual que é o tratamento padrão ouro da criança? Diferente do adulto que é o CPAP, a criança é a cirurgia de adenotonsillectomia. Por quê?
muita da obstrução está por conta da obstrução causada pela adenoide e pela tonsila. Existem alguns estudos que mostram que mesmo depois dessa redução, dessa cirurgia, ainda ocorre uma apneia residual nas crianças. Alguns estudos mostram 20%, outros 60%. Então, o que a gente chegou num consenso? O que um estudo muito bom demonstrou pra gente desde 2008? Que 87% das crianças apneicas, elas têm a completa eliminação da apneia com os 2 procedimentos combinados. Adenotonsilectomia mais expansão rápida da maxila. Combinando esses 2 tratamentos, a gente consegue a eliminação completa da síndrome da apneia das crianças. E aí você fala, poxa, mas e a longo prazo? Tem um outro estudo que mostra 12 anos depois de expansão rápida da maxila para a apneia, em pacientes que não tinham hipertrofia de adenoide, já tinham feito essa cirurgia. E ele mostra que depois de 12 anos, as apneias iniciais, que eram a média de 12, logo após a expansão foi para 0,4 e depois de 12 anos continuaram em 0,3. Então isso mostra que a longo prazo o procedimento de fazer a expansão e indicar a cirurgia faz com que a criança continue sem a apneia obstrutiva. Tem 2 perguntas em relação a esse assunto. Dica. Uma que é a questão alérgica. A gente sabe que às vezes os tecidos moles, né, eles são inflamados. Aí você tira, às vezes cresce de novo. Essa questão. Sim. E a outra é sobre a expansão rápida da maxila. Você indicaria, mesmo se o paciente não tem atresia de maxila ou mordida cruzada, como que é na indicação ortodôntica? Sim. Eu digo assim, a parte da asma, dos problemas respiratórios, eles têm total ligação, tipo, não tem jeito, tem que tratar sempre, tem que... Por isso que a gente precisa do médico junto, que aí o médico que vai liderar essa parte de tratamento, se vai entrar com corticóide, como é que ele vai tratar exatamente. Tem total relação, um paciente alérgico, nem se a gente fizer tudo que a gente pode, ele vai continuar respirando mal, a gente sabe disso. Então tem total ligação, a gente precisa de um acompanhamento médico junto. A adjunção a gente tem que ser, é o que eu falo, tem que ser um pouco ortodôntico, porque existem profissionais da odontologia do sono que não são ortodontistas. Existem periodontistas, qualquer cirurgião dentista pode fazer o curso de capacitação da odontologia do sono. Quando esse paciente chega para um profissional que não é ortodontista, esse profissional vai indicar para um ortodontista fazer o procedimento propriamente dito, né? Então, vai da formação de ortodontista, você vê se dá para fazer a expansão da maxila, a expansão rápida ou não, né? Não é uma regra sair juntando todo mundo loucamente, porque isso vai melhorar a apneia. Vai do ortodontista avaliar os prós e os contras, e às vezes, num caso limítrofe, pensando na apneia do sono, a gente acaba disjuntando, né? Mas se é um caso que não tem, não vai disjuntar, né? Com certeza. Muito bom. Dentro desse gancho, desse assunto, algumas perguntas aqui. O Márcio perguntou quando fazer polissonografia em criança. A criança, ela tem os sinais diurnos da apneia diferente das do adulto. O adulto foi aquilo que eu te falei, ele fica sonolento, ele fica com fadiga, ele fica com queda de humor, ele se torna um adulto muito cansado, vamos dizer assim. A criança, a repercussão diurna dela é completamente oposta. Ela se torna uma criança hiperativa. Ela se torna uma criança com dificuldade de aprendizado na escola e até um alerta que a gente dá para esse monte de criança diagnosticado com TDAH, com déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Muitas vezes essas crianças elas não têm o déficit de atenção e hiperatividade. O que elas têm não estão dormindo à noite, então elas não conseguem consolidar memórias, não conseguem fazer tudo aquilo que precisa na arquitetura do sono para elas responderem bem durante o dia. Então, quando pedir polissonografia na criança? Tudo vai da interpretação do caso de cada criança. Os questionários são bem indicados. Como essa criança está na escola é muito, muito importante. É uma criança que tem dificuldade de concentração, tem dificuldade no aprendizado. Essa criança ronca, é importante saber também. Na anamnese, acho muito importante colocar 2 perguntas. Seu filho ronca, seu filho baba à noite. Porque isso mostra que tem alguma coisa acontecendo ali durante a noite dele. E aí, se você está vendo que tem esses fatores associados, você pede a polissonografia. Você indica para o médico do sono, né? Pedir a polissonografia, ou você pede apenas para agilizar o processo, mas encaminha. Tem pediatras na medicina do sono também.
para ele avaliar os parâmetros de polissonografia da criança é completamente diferente dos parâmetros da polissonografia do adulto. E aí sim você vai ver se esse paciente realmente está tendo uma apneia obstrutiva do sono ou não, ou se o TDAH foi diagnosticado da forma que ele deve ser, corretamente, etc. Legal. Ele perguntou também se o paciente consegue usar junto o CPAP e o aparelho intraoral juntos. Existe essa modalidade que não é feita exatamente com o mesmo aparelho intraoral que a gente faz para quem não usa CPAP. Tipo, ele é como se fosse como é que eu posso explicar? O garfinho dele, não sei se vocês conhecem, a gente faz o avanço, a protrusão, através de um aparelho que chama Jorge Gauge, que é o que a gente consegue fazer a protrusão, etc. A moldagem do aparelho intraoral para usar junto com o CPAP, ela é feita de uma forma para esse aparelho já ficar instalado no CPAP, mas existe essa função de fazer os dois tratamentos juntos, sim. Outra pergunta. Diga. A Wanda está perguntando se o ortodontista não capacitado pode pedir a poli. Acho que você acabou falando já. É o que eu falo, tipo, qualquer cirurgião dentista pode, o problema é a interpretação. Como é que ele vai conseguir interpretar isso? O que a gente tem que ver numa polissonografia é muito mais do que o índice de apneia. Não é simplesmente bater ali, o índice está acima de 5, é leve, está acima de 30, é grave, está entre 15 e 30, é moderado. Não importa. O índice de apneia muitas vezes não mostra a gravidade do caso. A gente tem que ver número de despertares, de microdespertares, a gente tem que ver a oxigenação desse paciente, se ela está caindo e quantos % da noite ela fica abaixo disso, para a gente saber. Então, pedir a polissonografia qualquer um pode. A grande questão é o que você vai fazer com essa polissonografia, né? Você vai conseguir interpretar todos os parâmetros como eles devem ser interpretados? Então, o ideal é você encaminhar para um especialista no sono. O ideal é você encaminhar um especialista ou estudar para conseguir ler essa polissonografia da forma que ela deve ser lida. Né? Exatamente, a gente precisa de gente aí na linha de frente, porque tem muito paciente precisando de tratamento. A Thaís, oi Thaís, nossa, quanto tempo, a Thaís Scarpa. Ela está falando aqui que ela tem um paciente que já fez exames e tem apneia, só que ele relata que dorme super bem e não acorda. O que você acha disso? Você tem alguma... Existe as duas formas, né? Tipo, existe até coisas que a gente mascara. Existe o contrário, pacientes que falam, que é o dela, né? Que dorme super bem, mas que tem uma apneia. E existem os pacientes que não têm apneia e dormem super mal, né? Então, é lógico que tem que sempre avaliar a repercussão. Eu acho que se ele tem apneia, mesmo ele achando que ele dorme super bem, a gente tem que pensar nas comorbidades. A gente tem que pensar, tipo, o que isso tá repercutindo na vida dele. Se é uma apneia muito leve, ele não tem nenhuma comorbidade associada, ok, não trata, acompanha. Mas se é um paciente que tem uma apneia leve, depende de tudo da idade dele, isso vai evoluir, é isso que a gente tem que pensar. A apneia é uma doença evolutiva, porque quanto mais velho você vai ficando, mais perda de tônus muscular a gente vai tendo, mudanças nos hormônios vão acontecendo e mais grave vai se tornar essa doença. Então, um paciente não tratado hoje, daqui a uns anos, eu tenho vários pacientes que tem uma polissonografia de anos atrás, onde o médico só indicou o CPAP, ele não quis usar o CPAP. Aí ele continuou assim, depois de anos ele foi lá e fez outra polissonografia, já piorou. Tipo, a gente tem que pensar que isso vai evoluindo muito. Então é aí que a gente vai ter que pesar, tratar ou não, depende das comorbidades associadas. Mais uma pergunta aqui. Tem muita pergunta, que bom. Na ressonância, a gente consegue ter algum diagnóstico? A ressonância, a grande questão é a fase de sono que o paciente está, né? Que é o que entra um pouco daquela sonendoscopia que eu falei. A ressonância, o paciente, normalmente ele faz acordado, né? Então, ele estando acordado, a gente vai ter via aérea, assim como a tomografia mostra, via aérea, só que ele não vai ter a via aérea quando o paciente está no sono REM, que tem toda a atonia muscular e etc. Então, o ideal mesmo é fazer a polissonografia, porque na polissonografia a gente tem o paciente dormindo. A sonendoscopia, ela também é um assunto bem amplo, que é esse outro exame que eu falei. Ela é feita com indutor de sono. Então, existe uma questão na literatura que é esse indutor de sono prejudica o resultado? Ele está dormindo como ele deveria para conseguir fazer o exame, etc. Então, a gente tem que pensar no paciente dormindo, como ele é dormindo, exames que consigam monitorar ele dormindo.
Ô Isa, conta pra gente Diga. o que a visão do ortodontista ajuda no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. Então, vamos agora falar um pouquinho da ortodontia, que foi o que você Orto. tinha me pedido, né? Mas sem tudo isso a gente não conseguiria Não tem chegar como aqui, né? entrar, né? Não tem como entrar. O que acontece com o aparelho intraoral? O aparelho intraoral, como aquele desenho que eu mostrei, ele fica apoiado sobre os dentes. Ele fica apoiado sobre os dentes e mantém a mandíbula posicionada para frente. Durante a noite, a gente tem um monte de atividade motora. A gente tosse, a gente engole, a gente faz um monte de coisa. Imagina esses movimentos apoiados nos dentes. O que isso vai acontecer? Efeitos colaterais. Então, a visão do ortodontista em relação à movimentação dentária, a vetor de força, vai ajudar muito no desenho do aparelho mais indicado para aquele paciente. Cada paciente a gente tem que pensar que a gente vai ter efeitos colaterais com este aparelho e a gente tem que pensar como que a gente vai minimizar esses efeitos colaterais e como que a gente vai acompanhar esse paciente ao longo do tempo. O tratamento, muita gente pensa, é só ir lá colocar o aparelho, parei de roncar, tô super feliz, tô sem apneia porque eu fiz a polissonografia final, pronto, nunca mais eu preciso ver minha dentista. Precisa ter acompanhamentos cada 6 meses, a cada 1 ano, para a gente ver se está tendo algum efeito colateral e se tiver, intervir. Intervir ou no aparelho, fazendo manobras para que esse efeito colateral cesse, a gente faz alívios, a gente planeja grampos em regiões determinadas ou não, a gente planeja uso de contenções 333, contenções fixas junto, a gente muda o material do aparelho, dependendo de cada caso, para cada efeito colateral. Então, a gente tem que pensar que o aparelho está apoiado sobre os dentes. A gente tem que pensar que com a idade a gente diminui a altura do processo alveolar, então tem o risco de acontecer uma fenestração óssea se o aparelho não for bem desenhado. A gente tem que pensar que os incisivos... Opa, peraí que saiu da minha... A gente tem que pensar que os incisivos superiores vão ter uma retroinclinação, que os incisivos inferiores vão ter uma projeção, que vai aumentar o comprimento do arco inferior, que vai diminuir os diastemas, que o molar inferior vai mesializar, o molar superior vai distalizar, vai ter uma extrusão, e que o classe 1 vai virar classe 3, o classe 2 vai virar classe 1 ou classe 3. Então a gente tem que ter tudo isso em mente, ninguém melhor do que um ortodontista para conseguir, raciocinar sobre tudo isso que eu estou falando, para a gente conseguir desenhar vetor de força nesse aparelho de uma forma que minimize o máximo possível esses efeitos colaterais. A gente tem também uma redução dos pontos de contato com esse aparelho, porque a gente perde a força mastigatória. Então a gente também tem que monitorar isso. As consultas de monitoramento do aparelho intraoral são consultas importantíssimas para a gente saber como intervir e que horas intervir ou até suspender o uso do aparelho se ele está tendo efeitos colaterais mais negativos do que benéficos. A tendência desses efeitos colaterais, eles são a longo prazo, né? Os efeitos colaterais de curto prazo são outros, né? Salivação excessiva, né? Mas esses efeitos dentários, de movimentação dentária, são efeitos a longo prazo. Mas estudos mostram que eles tendem a estabilizar depois de 2 anos de tratamento. Então, a gente acompanha, tem alguns efeitos colaterais, mas depois de 2 anos isso minimiza, isso estabiliza esses efeitos colaterais criados. E aí a conclusão desses efeitos colaterais todos e isso que o ortodontista tem a ver, aparelho intraoral tem efeito colateral, é melhor não usar então. Não, porque os benefícios do tratamento com o aparelho intraoral supera os efeitos colaterais que, quando minimizados, quando bem projetados, quando bem planejados, vão ser mínimos, perto do benefício que esse aparelho traz para o paciente. Às vezes esse efeito colateral pode até ser benéfico. Por exemplo, um paciente classe 2, divisão primeira de ângulo, você coloca um aparelho desse, vai ser ótimo. O efeito colateral vai estar sendo benéfico. É isso que o ortodontista tem que pensar na hora de planejar. O que eu vou fazer com esse paciente aqui, que eu vou ter tal efeito colateral, como eu posso projetar isso com todos esses fatores que eu falei, para minimizar e acompanhar o uso para ver quando tem que intervir e como tem que intervir. Ô, Isa, e quais são os resultados do tratamento da síndrome da respiratória obstrutiva? Porque assim, você falou que agrava com o tempo. E um paciente que coloca um aparelho assim, quanto tempo de tratamento e Sim. Né, desenvolve Na verdade, sim.
O aparelho intraoral, ele é como se fosse um óculos para miopia. Você tem miopia, certo? Você usa o óculos. Quando você está usando o óculos, você está enxergando. Se você Então é tira o óculos, dependente. você para de enxergar. Existem estudos que mostram que o paciente com apneia é um paciente inflamado. Ele tem uma inflamação de toda essa área. Então, o uso contínuo do aparelho faz ele desinflamar. Então, mesmo que ele permanecer algumas noites sem usar o aparelho, ele não vai voltar a ter a apneia e roncar como ele roncava, porque esses tecidos estão desinflamados, vamos dizer assim. Mas isso a curto prazo, porque se ele continuar sem usar aparelho por muito tempo, ele vai voltar a inflamar esses tecidos e ele vai voltar a ter a mesma apneia que ele tinha antes, né? Então, a gente tem que pensar que ele é dependente, você tem que usar esse aparelho sempre. Dormiu com ele, avançou a mandíbula, o ar passou. Dormiu sem ele, mandíbula para trás, voltou a roncar, com esse parênteses aí dos tecidos inflamados, que às vezes a gente pede o uso do aparelho não todo dia sim, dia não, depende do caso. É uma manobra que a gente faz também, dependendo de como vai essa desinflamação. Quais são os resultados de usar esse aparelho? A gente melhora significantemente o índice de apneia. Melhorando o índice de apneia, a gente aumenta a saturação de oxigênio. Aumentando a saturação de oxigênio, a gente protege o indivíduo contra os problemas cardiovasculares associados, por causa que não vai ficar tendo essa hipóxia de oxigênio na célula. E aí, com isso, a gente faz com que o paciente consiga ter todas as fases do sono, e tendo todas as fases do sono, ele reestabelece as funções, os hormônios, e aí ele tem uma redução na sonolência diurna, uma melhora na qualidade de vida por conta de tudo isso funcionando. Tá. Na criança, ela deixa de ser hiperativa, porque vai melhorar o raciocínio lógico, vai melhorar a atenção, vai melhorar o aprendizado, também por conta da não hipóxia de oxigênio nas células dela. Eu tenho visto isso, eu falo bastante sobre isso, que às vezes o diagnóstico da criança com TDAH, às vezes não é isso, né? É a questão respiratória. Exatamente. Então é um ponto fundamental que você abordou aí, que ajudaria a explorar mais. Ô, Isa, acho Nossa, que a gente faz uma live. A gente faz mais lives, vamos fazer mais lives, tem muita coisa para falar. Tem perguntas aqui, tem um monte de perguntas ainda. Olha, a Wanda perguntou... Falta muito quanto tempo? Ixi, tá acabando. Tá acabando. Ela falou assim, ela perguntou assim, se tem tantos efeitos colaterais desses aparelhos intraurais, o ideal não seria fazer uma cirurgia ortognática? Sim, às vezes pode ser indicada. O que a gente tem que pensar? Muitos dos pacientes que a gente trata são pacientes idosos, já são pacientes com mais de 60 anos. Você não vai indicar uma cirurgia ortognática para um paciente idoso, entendeu? Então a gente tem que pensar uma outra forma de tratar. Um paciente jovem, um paciente saudável, um paciente que tenha uma retrusão, não tem nada melhor que a cirurgia ortognática para esse caso, né? Que a cirurgia ortognática, podem perguntar, tem a cura da apneia? É a única forma de você não ficar dependente do aparelho? Sim e não, porque isso é uma doença multifatorial. Então, não adianta nada o cara fazer uma cirurgia ortognática hoje, ele vai reduzir em mais de 80% o índice de apneia dele, mas o cara vai engordar pra caramba amanhã. O que vai acontecer? Ele vai voltar a ter apneia, porque aí ele vai ter a obesidade associada a isso. Então, ele tem que... Pacientes fumantes, tem muitas outras coisas que englobam esse quadro de apneia. Então, lógico, pensando no problema estrutural, no problema de desobstrução, a cirurgia ortognática é muito bem indicada e é uma das que, se o paciente se manter da forma, sem as variáveis que pioram a apneia, ele vai ter a cura dessa doença enquanto ele estiver nesta forma. A Renata perguntou aqui se, então, em pacientes classe 1 e classe 3, o ideal seria usar o CPAP, para não acontecer nenhum problema de reação da maloclusão. Não necessariamente. A gente tem que avaliar, e quem é ortodontista, para ver esse classe 1 como esse classe 3 é de topo, esse classe 3 a gente tem que ver a inclinação desse incisivo, a gente tem que ver o quanto que tem de trespasse, como esses efeitos colaterais vão agir, a gente tem que minimizar os efeitos. Esse é o grande segredo da odontologia do sono. A gente tem que pensar em como a gente vai fazer para esse paciente classe 1 não virar um paciente classe 3. A gente tem que pensar em manobras que aí entra em desenho de aparelho, contenções auxiliares, grampos, posição de grampos, alívios de algumas regiões. A gente tem que pensar em tudo isso para não deixar esse paciente virar classe 3, mas eu não contraindico o paciente. É fundamental o ortodontista nessa área. Exatamente. E uma fundamental.
Pode falar, desculpa, tá? Uma outra pergunta, ela perguntou aqui, a Thaís, ela perguntou qual idade que temos que observar mais a criança? Tá, todas as idades, né? A criança, a partir do Assim, momento. a partir de 3 anos, Ela 4 estando, anos? ela estando em idade escolar, ela já vai começar a se mostrar essa queda no aprendizado, ela vai começar a mostrar, mas todas as idades. Ou aí entra um pouco de respiratório, que aí o ortodontista sabe tão bem o quanto que uma deficiência respiratória não deixa a criança desenvolver. Então a gente tem que pensar que mesmo ela sendo bem pequena, ela precisa se desenvolver. Então ela precisa respirar bem para conseguir se desenvolver e entrar esse ar e tudo isso, né? Então você tem que pensar nas duas linhas, né? Na linha de que você é ortodontista, então você quer que o esqueleto craniofacial desse paciente se desenvolva. Então você precisa tirar qualquer problema respiratório dele. Uhum. Nossa, Isa, tem mais perguntas e a gente não terminou nosso E questionário. a gente não terminou. Deixa eu falar da É, última, que é muito legal também, que é um pouquinho do fala. planejamento do ortodontista. As perguntas depois, se precisar, me manda, a gente responde por e-mail, a gente consegue fazer alguma outra coisa, né? Você pediu a relação do ortodontista. A relação do ortodontista no tratamento é isso. É pensar no aparelho intraoral, pensar nos efeitos colaterais e desenhar todo um aparelho intraoral para aquele paciente, para aquele perfil, para aquela base óssea, para tudo que a gente sabe. Outro ponto muito importante na visão do ortodontista, que esse não precisa nem trabalhar literalmente com o sono, mas é uma coisa que tem que ter em mente, é o que muda no planejamento do ortodontista pensando em apneia. Sim, isso. Existe, ontem até foi falado um pouquinho aqui, existe aquele white paper do consenso do que o ortodontista tem que trabalhar com isso, exatamente. Aquele consenso foi feito em cima de um artigo, que é um artigo de 2015, nem me lembro de quando